Jornal da Justiça está de volta com uma preocupação. As explosões provocadas por gás de cozinha colocam em alerta os bombeiros e a Defesa Civil. E quando um acidente acontece num bar, num restaurante ou numa boate, os clientes que se sentem lesados têm algum direito? Sobre esse assunto, a gente conversa aqui no estúdio com o advogado João Trindade, especialista em direito administrativo. Doutor João, boa tarde, obrigado pela sua participação aqui no estúdio. Bom, a gente começa falando qual é o direito de quem se sente prejudicado num acidente com uma explosão de um gás e num estabelecimento comercial. Nesse caso, a gente tem que separar entre quem era o usuário direto daquele serviço e quem foi atingido por tabela, digamos assim. Por exemplo, no caso famoso da Boate Kiss, eram pessoas que eram usuárias daquele serviço que estavam dentro da boate. Nesse caso, o empresário responde diretamente de maneira objetiva. Agora, em relação a terceiros, quer dizer, por exemplo, aqui no caso que houve agora aqui em Brasília, em que passantes foram atingidos por uma explosão que ocorreu dentro da cozinha de um restaurante, nesse caso também há uma responsabilização do empresário, do fornecedor do serviço, mas com base em outro artigo do Código de Defesa do Consumidor, porque eles são terceiros que foram atingidos. A gente já vai falar sobre responsabilidade do Estado, dos responsáveis pelos estabelecimentos, mas antes, como o senhor também já mencionou aqui, a gente vai falar de um acidente que aconteceu na manhã de domingo aqui em Brasília. A gente tem até algumas imagens que vão ser exibidas agora de um acidente, uma explosão que aconteceu num restaurante aqui na Asa Norte de Brasília. 3 pessoas se feriram sem gravidade, por sorte não ficaram feridas gravemente. 73 apartamentos que ficam em cima do restaurante acabaram sendo esvaziados e foram interditados pela Defesa Civil porque há um risco de desabar esse prédio porque um dos pilares de sustentação foi comprometido. Bom, doutor, esse caso de Brasília é mais um entre tantos outros que, se a gente puxar na memória aqui, tem um acidente no Rio de Janeiro, também no restaurante, um gás de cozinha explodiu. O senhor já citou o caso emblemático da Boate Kiss, não foi um acidente com gás, mas também envolvendo incêndio, Qual é a responsabilidade do dono do estabelecimento? É só dele e como provar a responsabilidade do Estado nesses casos? A responsabilidade do dono do estabelecimento, essa é mais fácil de ser provada porque é uma responsabilidade objetiva. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que não precisa ficar provada a intenção nem a negligência dele. Mesmo que ele tenha feito tudo certo, em regra ele vai responder perante os usuários e perante até terceiros que foram atingidos. Por exemplo, esse pessoal que mora nos apartamentos em cima de onde houve a explosão. O pessoal está desalojado. Então esse pessoal foi atingido pelo evento danoso, pela explosão, e aí nesse caso, em regra, vai incidir o artigo 29 do Código de Defesa do Consumidor. Agora, além da responsabilidade do dono do empreendimento, que isso é mais fácil de provar, também pode ficar configurada a responsabilidade civil do Estado, a responsabilidade da administração pública. Isso, porém, como é um ato omissivo, quer dizer, a administração pública não causou a explosão, mas uma possível omissão da administração em fiscalizar aquele serviço, a boate, ou no caso aqui de Brasília, se aquela cozinha industrial atendia a todas as condições. No caso da omissão do Estado, o STF e o STJ entendem que a responsabilidade é subjetiva. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que tem que ficar comprovada pelo menos a culpa, a negligência. Quer dizer, tem que ficar provado que o Estado deveria ter fiscalizado e não fiscalizou. E, além disso, tem que haver o que a gente chama de um nexo de causalidade. Quer dizer, tem que ficar comprovado que foi aquela omissão do poder público contribuiu decisivamente para aquela explosão. Então, a gente pode dizer que a responsabilidade do empresário é uma responsabilidade objetiva, a do Estado já vai depender de outras comprovações. Mas, na verdade, elas em algum momento podem acabar até se encontrando, uma vez que uma pode estar ligada à outra também. Isso, e pode inclusive haver, é importante a gente lembrar que uma coisa não exclui a outra. Então, por exemplo, pode haver a responsabilização do empresário e também a responsabilização civil do Estado. A gente está falando ainda, voltando a falar desse acidente que aconteceu aqui em Brasília no último fim de semana, as pessoas que moram nos apartamentos em cima ali do restaurante são terceiros. Elas não estavam no restaurante, não tem nada a ver com o acidente. Essas pessoas precisam procurar a justiça para ganhar alguma indenização, para comprovar. Quem não tem um parente aqui em Brasília, por exemplo,
tem que dormir num hotel, está tendo que se hospedar num hotel. Essas despesas serão pagas por quem? Ela tem que entrar na justiça para comprovar que teve essa despesa? Isso. Essas despesas, a gente recomenda sempre que a pessoa guarde todos os recibos para poder comprovar que houve a despesa efetivamente. Nesse caso, no melhor dos mundos, o próprio dono do restaurante já buscaria essas pessoas para indenizá-las. Se isso não acontecer... Se ele alegar que não tem condição, por exemplo. Aí a pessoa vai ter que buscar na justiça essa reparação, essa indenização, mas geralmente em se tratando de uma causa de direito do consumidor. E como os valores não devem ser assim tão elevados, vai ser a diária de um hotel, um ou outro contratempo, isso pode ser resolvido em regra nos juizados especiais, que é um trâmite mais rápido. Mas em regra, a pessoa terá que recorrer à justiça mesmo. 3 pessoas se feriram nesse acidente aqui de Brasília no domingo, com estilhaços, nada muito grave, né, por sorte. Mas e aquele medo que a pessoa fica depois, aquele trauma? Isso pode ser também medido na justiça e pode virar uma indenização? Pode causar, mesmo porque, pela nossa Constituição, a indenização pelo dano material, quer dizer, pelo prejuízo financeiro, ela não exclui a indenização pelo dano moral. Então, por exemplo, tanto a pessoa que estava caminhando na rua e foi atingida por um estilhaço, como até o pessoal também que mora em cima, nos apartamentos, você, além do prejuízo financeiro, por exemplo, quem era um passante vai ter que fazer uma pequena cirurgia, alguma reparação, além disso tem, como você falou, a questão do trauma que a pessoa vai ter. Não é nem um simples medo, às vezes é um trauma, realmente. Isso é indenizável, isso é indenização por dano moral. Tá certo, doutor. A gente tem que sempre lutar aqui por uma fiscalização mais eficiente e também que os empresários cuidem melhor dos estabelecimentos. Exatamente. Né? Doutor, obrigado pela sua participação. Até uma próxima. Eu que Boa agradeço. tarde. O adiamento da obrigatoriedade de itens de segurança